Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa e eu venho trazendo temas relacionados à nossa religião de Umbanda. Hoje nós vamos tratar dos rituais que dão início à gira de Umbanda. Vamos entender um pouco o processo de abertura das giras. Vamos lá? Bom, meus irmãos, primeiramente, antes de começar a falar sobre o tema, quero agradecer a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, nos incentivando. E se você está chegando agora, está conhecendo o canal Nossa Umbanda, já aproveita e se inscreve no nosso canal clicando aí embaixo e também no sininho, que assim você recebe uma notificação toda vez que um vídeo for pro ar, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre os rituais de inicialização das giras. Algumas pessoas ainda, mais para o consulente, para aquele que não conhece os rituais de Umbanda, acha muitas vezes desnecessário os rituais de abertura, de inicializar, né, a gira. Muitos acreditam que basta chegar ao terreiro, o médium já pode incorporar o caboclo, o preto velho, o Exu e passar então a realizar o atendimento. Não acha tão necessário aqueles rituais de abertura. E é aí que nós entramos para explicar mais ou menos, né, dar uma esclarecida nesse tema, nessa questão de ritualizar o início dos trabalhos. Por que nós ritualizamos? Por que nós criamos esses rituais para dar início às consultas? Primeiro que ritual, tá, está relacionado, é como se eu fosse falar para você assim que é uma prática habitual que nós temos, assim como nós levantamos e temos um ritual, né, para se preparar para ir trabalhar. Então nós temos vários rituais diários. Quem não tem, né, um hábito, uma prática habitual de realizar dia a dia. Isso é um ritual. Agora, um ritual religioso está em torno de uma ideia, um conjunto de pessoas que ritualizando cria-se uma ideia, uma relação entre o plano físico e o plano espiritual, né, extrafísico. Então é tudo uma preparação aos espíritos a manifestar e ali poderem trabalhar de uma forma segura. Então nós temos vários ritos de abertura. Agora, eu gosto muito de lembrar as pessoas que isso vai depender muito de casa para casa, de terreiro para terreiro, os fundamentos próprios dessa casa, se realizam esses rituais de abertura ou não. Nem todos o que nós vamos citar aqui neste vídeo, a casa é obrigado a fazer esses rituais. Mas um mínimo nós temos aí pelo menos 1 ou 2 rituais que a casa realiza antes de iniciar os trabalhos. Tá ok? Então alguns rituais que eu vou citar aqui não necessariamente tem que existir em todos os terreiros. Até mesmo porque muitas casas já realizam esses rituais, mas não no momento da abertura, já realiza antes de abrir. Né? O médium chega no terreiro, ele já está ritualizando algumas coisas, né? Nós vamos citar aqui, e já durante a gira, durante a abertura da gira, não tem a necessidade, porque já foi realizado. Vamos começar então falando da recepção dos consulentes. Já é um ritual receber o consulente, acomodar, explicar. Muitas casas, conforme vai chegando as pessoas, realizam até palestras explicando os fundamentos da casa, explicando os fundamentos da religião de Umbanda, explicando para as pessoas o que é Umbanda. Isso algumas casas já vêm realizando. Então, a sessão já não abre sem que a pessoa, sem que o consulente receba já imediatamente uma orientação da religião de Umbanda. Logo em seguida nós temos então alguns pontos. Toda a parte ritualística da religião de Umbanda, ela é cantada através de pontos cantados. E algumas casas, elas podem variar a ordem desses rituais que eu vou citar agora, tá ok? Pode ser que o terreiro faça primeiro um ritual e depois o outro, mas isto é de livre-arbítrio de cada casa, de realizar nas ordens que achar melhor necessário. Mas primeiro, algumas casas realizam a louvação a Exu,
né, antes de iniciar qualquer coisa. Então eles fazem a louvação a Exu, à esquerda, a pombogira. Pode ser feito com as pessoas viradas para frente, para a entrada do terreiro, onde está localizada a tronqueira. Então você que é consulente, que gosta de ir num terreiro, às vezes você fica pensando assim, nossa, a gente tem que ficar de costa para o congar. Não, não é de costa para o congar. O correto seria de frente para a tronqueira. Então se a tronqueira está do lado de fora, do terreiro, então significa que você está se virando a favor da tronqueira para louvar os Exus, as pombogiras e as forças e os mistérios desta linha da esquerda. Então não é necessariamente que você está indo contra o congar, você está de costa para o congar, mas você está de frente para a tronqueira. Se a tronqueira ficar mais para o lado, para dentro, porque às vezes dependendo da estrutura física do terreiro, muitas vezes a tronqueira fica até dentro do terreiro, mais do lado. Algumas casas não fazem esse procedimento, mas o próprio médium, quando chega no terreiro, ele se direciona para a tronqueira, faz a sua saudação e vai se preparar para a gira. Então ele faz o ritual, mesmo que não seja em comunidade, mas individualmente ele faz ali aquele ritual de louvar a tronqueira, as forças de Exu. Na sequência, muitas vezes a casa começa com um ponto de abertura, né? Esse ponto pode variar de casa para casa, e em seguida faz a oração, a prece, pedindo proteção para os trabalhos, pedindo proteção aos orixás. A saudação ao congar muitas vezes é feito com um ato de bater a cabeça. Nós temos um vídeo que falamos sobre o ritual de bater cabeça. Então os médios eles podem realizar o ritual de se deitar e bater cabeça ao congar, o atabaque, a entrada, né? Ao pai de santo, à mãe de santo, ao dirigente, aos pais pequenos, mães pequenas, né, seguindo a doutrina e hierarquia daquela casa. Mas se não houver o ritual de bater cabeça, o próprio médium, ao chegar no terreiro, que fez a sua louvação a Exu, que fez a sua preparação, se arrumou, tomou seu banho, ele automaticamente, antes dele se preparar na corrente, né, ele já faz o seu ato de bater cabeça e ali se direciona em oração até o início dos trabalhos. E aí em muitas casas você não vai ver o ritual de bater cabeça porque o próprio médium já realizou este ritual antes do início. Outro ritual muito importante é o da defumação. Os terreiros podem também, de uma certa forma, fazer o ritual de defumação antes mesmo da assistência chegar, defumando todo o ambiente, toda a estrutura física, o altar, os atabaques, e colocar o turíbulo com a defumação lá fora, né, na porta de entrada, conforme os assistentes vão chegando, já vai recebendo essa defumação. Mas algumas casas, além de fazer esse procedimento, também realiza a defumação durante a abertura da sessão. Então, nesse momento, está defumando a casa, o terreiro, a assistência e deixa o turíbulo lá fora até ele apagar naturalmente. Então, é um ato, é um ritual de purificação, de limpeza. Temos algumas casas que realizam o canto do hino da Umbanda, né, antes de iniciar os trabalhos, e algumas outras casas cantam o hino da Umbanda no final, e tem algumas casas que só cantam o hino da Umbanda em datas festivas. Mas o hino da Umbanda você vai presenciar tanto no início quanto no final dos trabalhos, ou em dias de festa. Temos casas que cantam os pontos das 7 linhas, as 7 linhas de Umbanda. A cada casa tem uma forma de lidar com as 7 linhas. Não importa se são 7 orixás, se são 14, se são 34, 72, não importa. O importa é que o ponto das 7 linhas é uma louvação aos mistérios e os poderes dos orixás ali presentes naquela casa. Então muitas casas realizam o ponto das 7 linhas, mas como uma forma de consagrar as forças dos orixás, os poderes dos orixás presentes ali na nossa vida, no nosso terreiro, naquele ambiente. Louva-se também os mentores, chefes da casa, os orixás, chefes da casa. Esses que autorizaram e mantêm a estrutura espiritual daquela casa, a proteção. Então pode ser o caboclo, o preto velho, né, um baiano, não importa, mas ali temos ali a louvação à entidade, ao mentor, chefe do terreiro, que muitas vezes pode haver ali a manifestação desse mentor, dessa entidade chefe no dirigente da casa, para trazer uma mensagem, para fortalecer a corrente. Em algumas casas também realiza o ponto de abertura com Ogum, que abre os trabalhos. Então nesse momento em que se chama Ogum, alguns falangeiros de Ogum se manifestam para limpar o ambiente, para dar proteção,
né? Temos o Exu dando a proteção lá na entrada e temos Ogum cuidando da nossa porteira, da nossa porta, do nosso terreiro. E assim, automaticamente, dando início aos trabalhos. Tem até um ponto de Ogum que fala: abra essa gira Ogum, não deixa a demanda entrar, é hora, é hora, é hora Ogum, é hora de trabalhar. Depois desse ponto, muitas vezes a casa já dá início às chamadas das linhas de trabalho, que são linhas de caboclo, preto velho, as crianças, dependendo da casa, dependendo do dia, vai ter uma linha de trabalho. Esse processo nós chamamos de abertura, o início da gira. Há algumas casas que falam: mas demora muito isso, esse ritual cria-se um tempo de espera muito grande para o consulente. Por outro lado, há também um teste da paciência do consulente. Afinal de contas, muitos têm pressas de passar em consulta com a entidade e ir embora, não é assim? Então, este é um teste de paciência. A pessoa ela está se conectando a Deus com o sagrado, os orixás, através dos cânticos, através desses rituais. Ela se concentra, ela está vibrando a energia da casa. Por isso que algumas casas realizam todos esses rituais, ou até outros a mais, né? E as pessoas elas vão se conectando, elas vão entrando em sintonia. De uma certa forma, todo esse processo de inicialização de gira também é uma forma de tratamento espiritual do consulente. Enquanto ele está prestando atenção durante essa abertura, ele também está sendo tratado. As entidades estão lá trabalhando nele devido à sua concentração, está ligado àquilo que está sendo ritualizado no terreiro. É muito importante isso. Algumas casas até agilizam alguns procedimentos, alguns rituais, para que possa dar início às consultas e não demorar tanto. Mas um processo de abertura não ultrapassa mais do que meia hora, 40 minutos de abertura, então não é um tempo tão excessivo assim. Às vezes as pessoas elas põem a pressa na frente do que a fé. Precisamos pensar nisso. Um consulente que vai ao terreiro de Umbanda, ele tem que entender que ele está indo para uma religião. Mas não é um pronto-socorro? Lá eu vou procurar ajuda. Sim, é um pronto-socorro. Mas se deixarmos com que essas pessoas entendam que o terreiro de Umbanda está lá só para servir a essas pessoas, as dores, as suas dificuldades, elas nunca vão despertar em si a religiosidade. Tá certo que muitos até investem nisso, nessa questão de dar ao consulente o que ele quer. Mas nós temos que mudar o nosso conceito de pensamento sobre a Umbanda, sobre religião, e mostrar para as pessoas que aquela estrutura física não é somente para atender às suas vontades, os seus desejos. Estar ali é estar em contato com Deus, é estar ligado a Deus. Então você está ali religiosamente, né? Você está ali entregando a sua fé, a sua crença a uma religião de Umbanda. As pessoas elas precisam despertar essa questão religiosa, né? Onde você pergunta muitas vezes para ela: qual a sua religião? Eu sou católico não praticando, mas todas as sextas-feiras ou todas as quartas, uma vez por semana, eu estou no terreiro de Umbanda para tomar um passe. Né? Mas aí é o católico não praticante. Se você descobrir realmente no coração como é a religião de Umbanda, você vai assumir essa religiosidade com muito orgulho. Eu sou umbandista. Mas você trabalha, você incorpora Caboclo, Preto Velho, você incorpora essas entidades? Não, eu não incorporo. Eu simplesmente vou tomar meu passe, aprender com os orixás, com os guias, os pretos velhos, recebo essas orientações e ponho em prática na minha vida. É ser umbandista também. Não é só o médium incorporante que é umbandista, é aquele que assume os valores da religião, os fundamentos da religião no seu dia a dia, na prática do seu dia a dia, na sua vida, é um verdadeiro umbandista. A prática do amor e a caridade. Então, essa questão ritualística de início, né, de preparação para dar início aos trabalhos de consulta, justamente é para fazer com que o próprio consulente, o próprio médium, todos que estão nessa estrutura física, nesse templo, nesse terreiro, nesse centro, nesse núcleo, possam ter essa conexão com Deus, com essa primeira ligação com o sagrado. Então, o cântico, né, a concentração, a oração, a prece, o ato de bater cabeça, a defumação, a questão de cantar para os orixás, para os mentores chefes da casa, é tudo ritual de conexão, de ligação da nossa fé, da nossa espiritualidade com aquilo que fomos buscar, que é paz de espírito, não é?
Eu acredito que seja. Logo após isso, nós temos então as consultas. É o ápice do consulente, é o momento em que o consulente tanto quis. É o momento em que o consulente tanto queria que chegasse o momento da consulta. Mas ele já foi preparado, ele já foi analisado, ele já foi até mesmo tratado pelas entidades que estavam ali na assistência trabalhando. Então ele já entra mais leve, porque ele participou de tudo isso. Aí ele entra, toma o seu passe, muitas vezes aquele problema, aquela angústia que estava sufocando ele já não está mais. É por isso a questão desses rituais de inicialização, até mesmo pela questão do tratamento do consulente. Ele se sente mais leve, ele consegue conversar com a entidade muito mais leve, mesmo que aquilo ainda aperte o seu coração, não está da mesma forma que estava antes dele entrar no terreiro. Então tudo foi preparado. A entidade tem um atendimento, dá a consulta, faz os seus conselhos, o seu trabalho que tiver para fazer. A pessoa ela terminou a consulta, volta para a assistência, pega a sua bolsa, pega a sua mala, pega as suas coisas e vai para casa. Não é? Geralmente é assim, as casas liberam para não forçar a pessoa a ficar até o final. Mas eu recomendo, meu irmão, se você está na assistência, fique até o final, complete o ciclo desses rituais, porque nós temos então depois das consultas o encerramento. O encerramento é as orações que fazemos como uma forma de agradecer a Deus, aos orixás, por aquela oportunidade. Nós temos ali alguns pontos que vamos encerrar. Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Cada casa tem seu ponto. Então nós estamos encerrando mais um ciclo, mais uma reunião, mais um trabalho baseado na caridade. Então se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai sentir aquela emoção de que você conseguiu cumprir com a tua missão daquele dia, de estar lá, de terminar a sessão e se sentir mais leve. Temos a oração final, o agradecimento e pronto, encerrou os trabalhos. Aí sim, eu tenho certeza que você pode ir para sua casa em paz. Muitas das religiões hoje, principalmente a religião católica, você vai para a missa, você chega 15 minutos antes, você arruma um lugar lá, já se prepara, fica em concentração, né? Não tem aquele que ele fala na igreja, não é? Todo mundo em silêncio. E você não sai no meio da missa. Você não sai, você não vai embora depois que o padre chega na metade da missa. Você fica até o final. Quando o padre encerra a missa, né, ele diz que Deus acompanhe todos, aí todo mundo se levanta e sai para casa mais tranquilo. Não é assim na Igreja Católica? É assim nos cultos evangélicos que ficam até o final? Aí deveria ser assim também nos terreiros de Umbanda. Não é uma lei, não é uma ordem, não é uma obrigatoriedade, mas é um livre-arbítrio. Mas eu garanto para você, meu irmão, que você que está na assistência, que você gosta de ir, fique até o final, sinta a vibração do encerramento. Eu tenho certeza que você vai ficar emocionado de saber que aquele trabalho todo, aquela ritualidade que teve, foi para um fim maior, foi para um objetivo maior de trazer para você um sentido para a sua vida. E se não foi numa visita que você fez a um terreiro, se não foi nessa primeira vez que você foi no terreiro, continue indo, né? Continue frequentando este mesmo terreiro que você se sentiu bem. Não importa se lá é uma casa diferente da outra, se todas as casas têm essas diferenças, mas tem um lugar onde o seu coração bate mais forte. Então, faça vibrar, faça valer, sinta cada momento do ritual, sinta o cheiro, o aroma da defumação. Aquilo fica impregnado na sua, como é que eu vou falar? Na sua mediunidade olfativa, né? É uma limpeza, você tem que ter essa concentração. Eu te garanto que você vai ter dias e dias muito, muito mais equilibrados, muito melhores para se viver. E é aí que você começa a despertar a sua religiosidade na Umbanda. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, deixe aqui, aqui embaixo no vídeo, tá? Eu, assim que possível, estarei respondendo. E eu quero agradecer a sua paciência de estar até esse momento assistindo o nosso canal Nossa Umbanda. Não se esqueça, se gostou do vídeo, deixa um like. Não gostou, deixa um dislike, não tem problema. E se você não está inscrito no canal, mas assistiu o vídeo todo, então agora você se inscreva no nosso canal e clique no sininho. Mais uma vez, agradeço a sua presença no nosso canal Nossa Umbanda, pois não é a minha Umbanda, não é a sua Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!